Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Eu sei, tá tudo maravilha, tudo uma delícia, beleza? Então nós vamos falar neste Domingão do Merendão de Goal. O Merenda estava prestando atenção e achou coisas interessantes nesse artigo, tá certo? Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o seu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então vamos lá. Nós estamos aqui olhando pelo Stat Invest e verificando que a ação sofreu uma desvalorização de 9,43% nos últimos 12 meses. Está com yield, claro, né, com essa baixa, né, de 6,78, né, subiu um pouco, né, e a máxima das últimas 52 semanas de 28,17. A sua mínima das últimas 52 semanas de R$ 20,53, pessoal. E o papel vem amassando bife, né? Sua volatilidade está em 27,24, não é uma volatilidade muito alta, né? Para operar a volatilidade, mas cresceu um pouquinho, né? Pouca coisa. Temos aqui uma coisa muito interessante, o seu VPA. O papel está sendo negociado abaixo do seu VPA e isso é colírio para os olhos do Merenda. Colírio para os olhos do Merenda. Tem uma margem líquida de 11,27%, seu PVP 0,77%, uma taxa de aluguel bastante pequena, né? De 0,04 ao ano e um volume de negociação, né? Claro que aqui está só até o dia 27 do 3 de 24, né? Eu não sei o que foi que aconteceu, que isso aqui sumiu, né? Ficou muito defasado. Antigamente era só 2 dias, né? Vai ver que é porque é a versão gratuita. E aqui a gente vê que o papel é pagador de dividendos, né? No ano de 2023, pagou dividendo 20 centavos, 51 centavos de juro de capital, 43 centavos e 47 centavos, ambos dividendos. Esse ano já foi um pouco mais magro, né? Pagou apenas 10 centavos, né, de dividendo, beleza? Mas é um papel que paga dividendo com frequência, muito provavelmente aqui, ó, no mês de maio deve anunciar mais um, né? Nós estamos na metade do mês de maio, provavelmente daqui a um mês, se a gente se basear pela data conta, se repetiu em 2023, 2022 e deixa eu ver aqui, 2022, né? 16, 2021, vamos olhar aqui. Também, ó, 14. Então a história se repete na relação dos dividendos da Goal, tá? Então, já deve sair algum vídeo do dividendo preditivo da Gerdau pelo canal do Ativo Virtual. Vamos ficar atento, pessoal. Então, a Goal é um papel que vem sendo bastante amassado, né? A gente está vendo aí toda a pressão em cima das empresas do setor de siderurgia, né? Quando a gente vai ver aqui o DRE, a gente vai ver que no período das trevas, né, quando começou 2015, 16 e 17, né, foi um período que a Goal teve prejuízo no seu DRE, tá? Vale salientar que aqui também tudo que é de juro de capital próprio entra aqui no DRE, tá? Como dívida, né? Como despesa, tá? E aqui a gente tem 2018, 2019 e 2020, tá? Lucro, e quando foi 21 e 22 teve seus lucros históricos melhorados, né? De 2009 a 2022. É a melhor escala, maior faixa de lucro em DRE foi a de 2021 e 22, tá certo? Vamos ver se tem algum programa de recompra de ações. Já foi finalizado, né?
E agora vamos olhar os preços através dos gráficos, pessoal. Olha só. Uau. Aqui, ó. A gente está olhando semanal, tá? Semanal. Então vocês podem ver que tá aqui, está explicado, né? Por que é um ativo que tem baixa volatilidade, né? Ele normalmente ele está aqui, ó, fixado há um bom tempo nessa faixa de preço, né? Se a gente for cortar aqui, ó, faixa de preço, ó, tá? Nesse quadrado, isso representa os valores de 17,05 e 27 reais, né? Raras exceções ultrapassou essa faixa e voltou para dentro do quadrado, né? E agora, pelo quadrado, esse papel está no meio do caminho, né? Então, isso favorece operações estruturadas como aerocondo, tá certo? Então, você pode sim montar uma aerocondo, tá? Inclusive até coberta, né? Se for o caso, né? Se você tiver, quer dizer, coberta entre aspas, né? Aerocondo é uma operação travada, mas às vezes você tem aí as ações, né? Que é lançar bem no período aqui da média, né? Então lança aqui, ó, no 27, a mínima no 17,05, né? Só para fazer uma remuneração michuruca mais fácil, né? E aí talvez não seja nem assim interessante, mas a nível de segurança tá muito top, né? Porque ela tá bem no meio do preço, olha só. Metade é aqui, ó. Tá vendo? Ela bate bem no meio do preço, ó, tá? E aí vocês sabem, né? A gente não sabe o que vai acontecer na segunda-feira, né? A gente não sabe se o mundo vai acabar, ou se o mercado vai subir, ou se vai atrasar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Essa é a verdade, tá? E aí pode surgir oportunidade, né? O papel já está abaixo do VPA. O papel, quando faz concavidade para baixo, ele dá um respiro. Concavidade para baixo, dá um respiro. Concavidade para baixo, deu um respiro. Concavidade para baixo, ó, não respirou, voltou para essa posição. Então, em algum momento, esse papel, na minha humilde opinião, pode tocar aqui nos 23,87. Quem sabe próximo do resultado, né? O anúncio de dividendo, que é só em maio. Então, aí aqui me diz que alguma coisa vai acontecer, né? A intuição do Merenda, talvez, né? Mas quando a gente olha o período, né, de concavidade, né, esses períodos que tiveram a concavidade, o papel se alegrou e foi para cima, né? E aqui tem semelhanças nessa aqui e nessa aqui, ó. Elas estão muito semelhantes, tá? Essa daqui e essa daqui, tá certo? Então, é uma oportunidade, na minha opinião, para a gente estudar e verificar se faz sentido a gente ter na carteira, montar uma estrutura, vender call, vender put. Agora eu vou falar com quem está com as ações, né? Quem já tem as ações na carteira e quer fazer uma rentabilidade. Então aqui está o seu canal para você estudar. O que nós colocamos aqui não é recomendação de compra nem de venda, é estudo de opções, tá certo? Então, na humilde opinião do Merenda, teto de estrutura de curto prazo 23,87, fundo de estrutura de curto prazo 20,63, onde está aqui, ó, essa região aqui, pessoal, tá? Dessa reta Merenda aqui, ó, 20,63 e 23,87. Então vamos começar fazendo um Straddle, né? Então, se eu fosse fazer um Straddle, qual seria as opções que eu teria que estudar, né? Então seriam essas aqui, ó. Vamos lá. Peraí. Nós falamos aqui no preço de 23,87, né? 23,87 seria a venda da Cal. 23,87, pessoal, ó. 23,87. Tem 23,93. Olha aqui, já está interessante, ó, para o mês de maio, ó. 24 centavos de prêmio, olha aqui, ó, coisa interessante. 24 centavos de prêmio, né? Então você, por exemplo, pode estudar essa opção aqui, ó, e ver que tem venda de cal aqui, ó, no 24,18, teve 89 negócios,
tá acima, né? Então você pode até operar travado aqui, né? Por exemplo, uma venda no 23,93 para vencimento em 17/5 de 24 e uma compra em 24,68, né? E olha só que coisa interessante, um prêmio interessante de 14 centavos. Então você ia ter um custo aqui, né? Ia só lamber 10 centavos, mas você estaria travado se caso o papel disparar, que eu acho que a probabilidade de disparar é baixa para curto prazo, né? Mas tudo é possível, no mercado financeiro é a arte do possível. Então o camarada ficaria travadinho aqui, quietinho, suave, suave. Ah, Merenda, mas tem um strike mais acima para me travar, para caso a minha call, eu transformar isso numa venda coberta, o papel disparar. O que eu posso fazer? O papel vai lá no 25, tá aqui, ó. O strike 2518 GGBR é 252, ele vai te dar conforto, né? Numa trava no 0,09 centavos, ou seja, tu vai abdicar pouco da tua venda para comprar esse aqui de 9 centavos. Teve 6 negócios, tá certo? E do lado da venda, pessoal, então a gente está primeiro falando da estrutura, né? Da venda de call fora do dinheiro e da venda de put dentro do dinheiro coberto, caso a pessoa tenha, né, a renda fixa para deixar em garantia e a ação para deixar em garantia. Aí nós vamos olhar aqui o que o Merenda falou na reta merenda. O que foi que a reta merenda apontou aqui, ó, 2063. Então vamos encontrar aqui o 2063, ó. 2068, tá delícia. Olha aqui, 2068 GGBR Q207. Strike 2068, vencimento 17/5 de 24, prêmio recebido 22 centavos. Aí o Merenda, aí se perguntaram pro Merenda, Merenda, dá pra gente travar também? Claro que dá, olha aqui. Olha que delícia. 19,68, pagando 9 centavos, né? Isso a gente está replicando os negócios que ocorreram na sexta-feira, tá? Então, quem montou essa estrutura na sexta-feira tá tranquilo, né? Tá coberto e travado, tá certo? Então, aqui o risco do camarada é baixo, tá? Nessa operação. Então, a Gerdau ela tá oferecendo prêmios interessantes, né? Nessa região de preços, onde o Merenda marcou as possibilidades, tá? Então eu vejo isso como uma estrutura muito interessante, né? Se amanhã abrir caindo de repente, né, o Merenda pode até dar mais uma estudada aí para ver se vale a pena montar uma travinha bem saborosa nessa região de preços, tá certo? Merenda, mas só que eu não quero isso, eu tenho a minha renda fixa, eu só quero rentabilizar minha renda fixa, eu não quero fazer mais nada. O que a gente pode estudar? Então a gente pode estudar, por exemplo, o strike 1993, GGBR Q200, 1993, você tem uma barreira de queda de aproximadamente 11% em relação ao preço de fechamento, né? Então pode cair aí até 11% que tu fica bem no 0 a 0 ali, né, no teu strike de 19,93. Então eu acho interessante. Vale salientar que como a história se repete no caso da Gerdau em relação ao dividendo, então muito provavelmente esse strike aqui vai ter um desconto, porque o período de anúncio do dividendo vamos ver aqui, para o mês de maio, tá? A gente não está afirmando que vai ter, mas a gente vê que tem uma recorrência nessa data de pagamento de dividendo. Então, se caso anunciar, olha aqui que delícia, Datacom 15/5 em 2023, em 2022 16/5, então, e 2021 14/5, então todas antes do vencimento. Olha que delícia, pessoal, antes do vencimento, tá? Então significa que dia 17/5, se tudo for mais constante, ceteris paribus, nós teremos aí um desconto desse strike caso a Gerdau pague, né, juro de capital próprio ou dividendo, tá? O desconto é igual, tá, pessoal? Não desconta imposto de renda no desconto do strike, tá certo? Ele desconta de forma integral se for JCP.
beleza? Para o mês de junho, tá? Nós temos aqui, por exemplo, para venda de put, ó, strike R$ 20,15, não achei vantagem, né? Muito longe, prêmio pequeno, né? Apesar de estar batendo uma taxa de 10,4, eu prefiro a do mês de maio, tá? E do lado da call, tá? Nós vamos ver agora o dividendo sintético, tá? Que é o preferido da galera. O dividendo sintético tá muito guloso, pessoal. Olha só. Strike 25,90, GGBR F259, vencimento 21/6/2024, tá? Ele tá pagando aqui 16 centavos. Olha que coisa interessante, tá? Então quem gosta só de rentabilizar, a gente pode ver que isso aí já foi maior do que o valor pago, né, em março de 2024, né? Em 2024 a empresa pagou Datacom 1º de março, pagamento dia 12 de março, 10 centavos. Então, vocês perceberam que dá para você remunerar de forma saborosa e suculenta o dividendo sintético da Gerdau? Olha que coisa interessante, pessoal. Olha só que delícia. O cara pegou a merenda lá de 10 centavos, agora já vai pegar uma de 16. Eu estou falando em relação a esses 7 aqui, ó. Se esses 7 merendeiros aqui são vendedores de opções para essa finalidade, porque existe várias finalidades, né? Opções te proporciona operações e estratégias ilimitadas, né? Só o professor Maurício fez mais de 170, né? Então você pode ver que é um negócio assim fascinante, tá certo? Então tá aqui, ó. E aí, pessoal, quando a gente vai olhar os strikes para dezembro de 24, a gente acha outra coisa interessante. Às vezes o camarada ele está acreditando que o mercado vai melhorar. Ah, mas eu acredito que a Gerdau ela pode bater lá no teto da estrutura de R$ 30, 31. Eu acredito. Um exemplo. Então, se o camarada estudou e está com a tese que a empresa vai a 30 em dezembro, olha só que coisa interessante. A gente vê aqui que a GGBR L320 teve um negócio na compra de call, claro que tem venda também, a 28 centavos, né? Então ele pagou 28 centavos para vender a L320. A GGBR L31 Strike 30, o cara pagou aqui, esse investidor comprou a 39 centavos, né? Vantagem do vendedor, aquele cara que opera pouco, não tem tempo de olhar book, ele quando vende isso aqui, ele até dezembro, se ele comprou o papel a 22,28, ele não está preocupado. Se o papel bater 30, não descontar strike ou descontar, ele ganha toda a diferença, tá? Tudo entra no bolso dele. E aí ele recebe ainda 39 centavos. Então se o papel for a R$ 30, ele tem uma taxa aqui de aproximadamente 37%, que essa taxa ela não é exata, tá, pessoal? Tem diferença. Quem vende, né, e coloca o prêmio para render na renda fixa, tem um rendimento. Aquele que não coloca nada, fica com prêmio, não rende isso aqui, tá? Então tem essas diferenças aí, tá? E vale salientar que nós já temos opções até para março de 26. E inclusive teve 3 negócios, tá? Dentro da merenda, tá certo? Então muito provavelmente esse investidor que vendeu essa call aqui, ele está achando que o ativo vai cair, né? O cara que está vendendo. E ele ganha com isso se o ativo cair, né? Ele vai ganhar a diferença, né? Imagina se o ativo vem aqui para essa região de preço. E como é europeia, ele não está preocupado. Ele vai ficar fazendo manejo aqui com estrutura à vontade. Ele tem 2 anos para cumprir o mandato, meu irmão. Só sucesso. Beleza? Então nós temos aqui dezembro de 25 também, olha só que coisa interessante, né? Teve um negócio, GGBR L240, vencimento 19/12/25, strike 23,90, prêmio recebido R$ 4,04. Se o cara tá pensando em fazer uma THL aí, até que talvez seja interessante, né?
Mas se for simplesmente por vender uma call, eu não acho, porque essa taxa que está pagando aqui, 31%, eu acho pouco, tá? Eu acho pouco, por causa que eu posso fazer manejos mais curtos, pegando taxas em razão e proporção melhor, tá? Em função do tempo, beleza? Então, pessoal, dito isso, sem mais delongas, fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!